tranquilo. Então, boa noite a todos e a todas. Agradeço a paciência de vocês com as questões técnicas que sempre acontecem, né? A gente tenta minimizar ao máximo, mas faz parte, né? Então, agradeço a participação de vocês nessa nossa primeira live desse circuito de lives, que vai acontecer ao longo do mês de fevereiro, né? Onde a ideia é trazer para vocês a cada semana um pouco do projeto Síntese, do que está sendo desenvolvido e das perspectivas futuras, né? E o projeto Síntese, ele nasceu da vontade dos próprios alunos, né, de construir algo novo dentro da FAT, e como ele tem essa natureza, é claro que ele vai ser apresentado pelos próprios alunos, né? Então, hoje, quem vai apresentar vai ser a Fabíola Zimmer Salles e o Gustavo Reis da Silva. Tá? Então, são os dois membros do projeto Síntese, que entraram em 2019, que vão apresentar. Eu só vou dar um spoiler rapidinho da semana que vem, que a gente vai falar um pouco dos projetos pré-incubados, né, que alguns dos subprojetos do projeto Síntese já estão com uma visão de pré-incubar como empresas, né, na incubadora Sul Fluminense, já pré-incubaram desde 2019, 2020, né, na incubadora de empresas Sul Fluminense, e eles vão contar um pouco para vocês da experiência deles nesse processo, né, de dois projetos com características aí distintas, tá? Então, hoje, a Fabíola e o Gustavo vão apresentar o que inspira o projeto Síntese, do que ele se alimenta, como é que ele se constrói, né, com as várias mãos dentro da universidade, né, que constrói o projeto Síntese, por onde já passaram, desde 2018, mais de 20 alunos, e que cada vez segue crescendo o número de pessoas que participam, justamente porque ele tem essa visão um pouco mais guarda-chuva, né, de ser um nascedouro de vários outros subprojetos depois. Então, aproveitem, divirtam-se com o que a Fabíola e o Gustavo vão apresentar para vocês hoje. Isso. Muito obrigada, professora. Vocês com certeza é uma baita inspiração para a gente movimentar esse projeto muito legal que a gente tem no coração. E agora eu vou desconectar você e vou conectar agora o Gustavo para ele conseguir falar com a gente. Bom? Tá certo. Divirtam-se. Certo. Beleza, pessoal? Como a professora falou, meu nome é Fabíola e estou feliz de estar aqui com vocês. Vou aceitar aqui o Gustavo entrando. E a gente vai conversar com vocês sobre realmente o que fez o projeto surgir, que é um projeto que eu tenho no coração. Vou deixar o Gustavo se apresentar também. Oi! Oi, gente, boa noite. Todo mundo tá me ouvindo, né? Você tá me ouvindo, Fabiola? Sim? Tô ouvindo, gente. É, bom, como a Karen disse, e a Fabiola também, meu nome é Gustavo. Eu tô no projeto Síntese desde 2019, participei do processo seletivo no finalzinho do ano, e já deu para contribuir também para aproveitar bastante. E em 2020 a gente ia começar com todo o gás, toda aquela emoção de começo de ano, né? Muita vontade de fazer coisas, mas infelizmente a pandemia, a quarentena, meio que podou os nossos planos, porém continuamos firme e forte. Em 2021 a gente também está com um monte de plano e a gente pretende colocar tudo em ação, né? Colocar em prática todas as questões. Mas é isso, meu nome é Gustavo, faço engenharia química e também participo do projeto Síntese e é muito bom estar aqui conversando com vocês hoje. Ah, legal. Então, vamos falar. É ruim começar assim, mas vamos falar de problemas, né? No país, a gente tem dados, né, que nos alarmam um pouco sobre a situação da gestão dos resíduos sólidos, mas também tem umas coisas que a gente fica tipo, legal, né? Coisas positivas até. Aí a gente pegou uns dados para vocês, somos engenheiros, lidamos com números, então vamos nessa, né? Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a gente fala a BRELP, né, logo de cara, mas essa é a sigla. Segundo, né, a instituição, em 2020, né, esse dado de 2020, cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos são gerados por ano no país, que foi um aumento bem, assim, explodiu, né, um aumento de 19% nos últimos 10 anos.
Esse panorama, ele é anual, né, que vem sendo feito pela Abrelp. E assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele completou 10 anos agora em 2020. E é interessante esse de 2020, né, o panorama lançado em 2020, porque ele fez esse comparativo de 2010 e 2020 e pôde trazer para que a gente observasse o que mudou em relação à gestão e também à produção de resíduos sólidos aqui no Brasil, né? Ele traz os dados desde lá de 2010 e faz esse comparativo e sempre mostra o que mudou, o que acrescentou. Infelizmente, houve uma maior produção de resíduos, bastante, até como você disse, 19%, mas também houve uma aumento na coleta desses resíduos, porque antigamente era bem menos eficiente, né? Ainda não chegamos em 100%, infelizmente, mas pode-se perceber esse aumento. E também ele traz dividido pelas regiões, mostrando que o Sudeste é a região que mais produz resíduos sólidos, correspondendo a aproximadamente 50%, se eu não me engano, né, Fabiola? De todo o país. É, Então é uma coisa assim que choca, mas ao mesmo tempo também não muito, porque a gente sabe que São Paulo é uma grande cidade, que está sempre produzindo, sempre nunca para, né? E o Rio de Janeiro também, infelizmente, é uma cidade muito movimentada que produz sempre. E a gente fica surpreso, mas ao mesmo tempo também entende que são duas cidades gigantescas, né? é. Eu, quando li isso, fiquei realmente chocada. Nossa, Sudeste, 50, quase 50% de Sim. toda a geração do país. Mas depois, né, ponderando, faz sentido, né? Outro dado, assim, que eu fiquei um pouco intrigada, né? Já que a gente está falando também do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que a grande meta nesses últimos 10 anos que ele está implementado era acabar com os lixões. Aí a gente vê, né, nos dados do panorama do ano passado que cerca de 60% está indo para aterros sanitários, mas assim, Sim. 40% está ainda indo para lixões e aterros controlados. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Exatamente. Assim, muito preocupante, porque a gente percebe que de 2010, que foi quando a gente colocou essa meta, né, de não ter mais lixão, acabar com tudo, acabar com a disposição inadequada dos resíduos sólidos, e aí a gente olha para agora, 2020, e a gente descobre que 40% ainda de todo esse resíduo está indo para um lugar que não deveria. É muito, muito complicado e muito sério, porque além desse que está indo para um lugar inadequado, que é o lixão, e o aterro controlado, ainda tem aquela parcela que nem recolhida está sendo, né? Então a gente se questiona para onde está indo esse lixo que não foi recolhido, que não tem não está passando pela coleta, não está indo para uma disposição, né? Porque desaparecer, infelizmente não desapareceu, ele está em algum lugar e a gente precisa se questionar onde está e o que a gente pode fazer para que essa coleta seja 100% eficaz e também que ela vá para um lugar adequado. Ainda mais quando a gente fala Pois também da questão de problemas, né, que essa disposição inadequada causa. é. Nisso, né, você comentou que nem todo o lixo que a gente está produzindo está sendo de fato recolhido. O número disso seria de assim, 92% da cobertura, né, do sistema de limpeza. Aí, né, dentro desse estudo, fala também a composição gravimétrica desse resíduo, né? O que está indo para os aterros e lixões? Aí a gente vê que boa parte desses resíduos todos teria como ter uma destinação correta, que assim, não gerasse tanto volume e que não gerasse tanto impacto. Quase 50% do lixo, né, do resíduo, é composto orgânico, que a gente fica... Não é muito surpreendente, porque é um dado que é semelhante com países que estão emergentes, né? Uma boa parte dos resíduos gerados são orgânicos e que você para pensar, né? Tipo, o resíduo orgânico tem como ter uma solução mais ecológica, compostagem e tudo mais.
E nisso tem outros tipos de resíduos também, recicláveis, né, tipo aço, papel, plástico, que ocupam bastante dessa porcentagem da composição gravimétrica. E você fica um pouco, assim, poxa, o volume disso tudo, que é realmente lixo, né, que não daria para ser reaproveitado de Sim, forma alguma, seria uns 14%. É que eu estou vendo o gráfico aqui do meu ladinho, sim, e seria mais ou menos essa quantidade. De 79 milhões de toneladas de lixo, né? Se para pensar. exatamente. Exatamente. Esse panorama de 2020 ter colocado a composição gravimétrica dos nossos resíduos urbanos foi muito importante para a gente poder conseguir analisar agora o que a gente pode fazer, né? Não que a gente não soubesse, mas a partir dessa composição gravimétrica, a gente consegue direcionar políticas públicas e também privadas e a conscientização através da educação ambiental e tudo mais com relação a isso. Se a gente está produzindo muito resíduo orgânico, a gente já sabe que existe o método da compostagem que é muito eficaz. Então, vamos dizer, se existisse em cada bairro, por exemplo, uma composteira que fosse comunitária, a gente já reduziria muito, né? Eu não digo assim 100% do que é descartado, mas a gente já reduziria um valor muito considerável e que fosse também uma ideia que funcionasse, né? Não adianta também só colocar e achar que fiz e deixei acontecendo. Não teria como. E outra questão é a questão daqueles que são recicláveis, né? O plástico, o papel, o vidro e outros mais, que infelizmente o Brasil ele perde muito, muito, muito dinheiro por não reciclar. A gente olha para o aterro sanitário ou para o lixão mesmo, e a gente percebe que muito do material que está lá poderia ser reciclado e a gente economizaria tanto em energia, em questão de logística reversa também para voltar para as indústrias, né, e elas transformarem em novos produtos. Então é muito importante ter esse tipo de dado nesse panorama, mas também é importante que a gente faça alguma coisa com esses dados, né? Não é só ter o dado e simplesmente falar, realmente a nossa composição dos resíduos é essa, e aí a gente não faz mais nada sobre isso. Então não tem como permanecer desse jeito, né? É importante que agora, com esse tipo de dado, a gente passe a fazer algo que seja realmente eficaz. Pois é, né? E é muito importante esse olhar da política pública, né? Inclusive, né, com essa meta de acabar lixões, reduziria impactos ambientais que são, assim, enormes, né? Se você para pensar em lixões, isso, né, o expor o resíduo a céu aberto, sendo que a maior parte é orgânico, isso vai Sim, chamar pragas, né? Rato, barata, assim, né, que são vetores, né, de são vetores de doenças. doenças, sim. E afeta toda a comunidade próxima, pessoas que estão em contato com esse lixão, sejam funcionários, sejam catadores. O impacto ambiental também em si, no sentido poluir, né, lençóis freáticos, o O solo, solo, até a composição, atmosfera, assim. Exatamente, né, tipo, porque pensando no acaba metano, emitindo atmosfera. gases, emite gás, então polui não a atmosfera, polui o solo, polui qualquer corpo d'água que esteja próximo e existe essa questão social, né? Porque quem mora no centro, quem mora ali na cidade, realmente vai falar: mas eu não vejo lixo, o resíduo, né? Onde eu moro, na minha rua não temos. É sempre limpinho, muito bonito, não sei o quê. Mas se você parte por um lugar que é de periferia, às vezes ali não existe essa coleta, às vezes todo o material que está sendo recolhido lá no centro ou em outros bairros está sendo levado para esse lugar de periferia. Então, assim, não está doendo em você, mas em outras pessoas pode estar doendo. Então, existe essa questão também social, né? E econômica, como eu disse, em relação à reciclagem e à geração de emprego também, que cresceria bastante só com essa parte da gestão dos resíduos sólidos, se ela fosse feita completamente adequada, né? Bem, agora que a gente apresentou para vocês assim a questão dos problemas,
a questão da importância de tipo, ter uma gestão de resíduos sólidos apropriada, que entra o porquê do projeto ter surgido, né? Porque nós queremos fazer uma certa diferença na nossa pequena comunidade e espalhar isso para aos redores, né? Essa é a função de um projeto de extensão de faculdade, né? Ter esse contato social e impacto também na produção científica e o que a gente está fazendo, né? Impacto social e ambiental positivo. Então, o projeto Síntese surgiu desse amor de querer fazer a diferença e começamos inicialmente propondo a coleta seletiva do campus, né? Lá na FAT, a gente queria separar os resíduos e nisso colaborar com a Associação de Catadores Recicla Resende, né? Sim. Toda vez que a gente juntava uma quantidade de resíduos recicláveis, a gente ligava para eles, Obrigado. eles levavam e vendiam para as cooperativas da região. E acabava que o dinheiro que conseguia acabava seguindo, ajudando famílias que fazem parte dessa associação, né? É importante falar isso, que não era um dinheiro também que a gente vendia e acabava voltando para o projeto, mas sim tinha essa questão social. Porque às vezes, depois que a gente dimensionou, né, o que é toda a problemática da gestão dos resíduos sólidos, eu acho que fica mais fácil das pessoas perceberem o porquê do projeto Síntese, né? Porque, infelizmente, eu acho que muitas pessoas ainda não veem um propósito, não veem como se fosse algo grande, infelizmente, percebo isso, assim, nas pessoas mesmo, e quando a gente mostra todos esses dados e mostra a dimensão de toda a situação, eu acho que aí sim elas podem pegar mais a ideia do porquê desse projeto e também o caráter de projeto de extensão, né, que tem essa coisa do social. Então não é como a iniciação científica que muitas vezes fica dentro da universidade, fica dentro ali da parte acadêmica, né? O projeto de extensão tem, sim, essa questão de ser dentro de uma universidade, mas ele exatamente faz essa extensão, né? Ele vai para a comunidade, vai para a sociedade e acaba rompendo esse muro, né, que criou entre universidade, vida acadêmica e sociedade, que ainda mais uma universidade pública, né, que a gente não deveria ter esse tipo de situação acontecendo, da sociedade nem saber o que está acontecendo lá dentro, de falar, ali é uma universidade, tem isso, tem aquilo, mas não sei o que acontece ali dentro. Então, nunca foi a ideia da universidade pública, então o projeto de extensão acaba vindo com esse viés. E o Síntese não seria diferente, temos esse caráter de vir para a sociedade sempre através, como você falou inicialmente, da coleta seletiva na universidade, depois a venda para ajudar essas famílias da Associação de Catadores, mas também quando a gente oferece oficinas, né, que é outro tipo de atividade que a gente acaba fazendo, né, já engatando ali, falando do que a gente faz no projeto, a questão das oficinas que são abertas tanto para as pessoas da faculdade e também oficinas que são mais para funcionários, professores e comunidade externa, né, que pode acabar calhando ali de ajudar. Se você quiser falar um pouquinho mais das oficinas, ou também de já outro projeto, outra parte. O exemplo das oficinas que a gente já fez foi a oficina de puffs, reutilizando garrafas PET, né? Fica um resultado bem bonito e é super útil. A gente deixou uns 3, se eu não me engano, na faculdade, e a gente vê o aluno usando. Realmente foi tipo útil e repropositou, não sei se está certa essa palavra, mas reaproveitou, não sei. Deu para entender, deu para entender. Isso, a gente fez os puffs e o pessoal usa, Sim. muito legal. E a gente fez a oficina também de enfeites de Natal, que Uhum. também reutilizou materiais, né, plásticos para Sim, fazer decorações de Natal, que assim, foi uma gracinha essa oficina. verdade. Eu tenho que concordar. Assim, fora assim, a iniciativa inicial, que foi a coleta seletiva, nós também nos estendemos a subprojetos, né? Porque a gente pensou, né? A gente gera bastante resíduo reciclável lá na FAT,
por que a gente não tenta processar eles aqui de Sim, forma simplificada, né? Porque a gente não tem maquinário, né, para essas coisas mais, né, grandonas. muito Então, grandes. a gente, é, a gente tem esse projeto da composteira, do papel reciclável, da, Do do filamento para impressora filamento. 3D também. Isso, é que eu tô tentando lembrar do óleo, do óleo vegetal que a gente faz sabão. Que acabou tendo São várias oficinas também. iniciativas. É verdade, Do óleo a a gente gente fez participou oficina. do SEMEC, Da Semana da como Engenharia. dando oficina de sabão e na SEMEC do ano passado foi a Da oficina composteira. de compostagem que o Gustavo apresentou e foi excelente. Foi muito boa, gente. Muitas E coisas, né? Tipo, o lance da composteira. A gente estava super animado de começar no sim, passado, mas infelizmente a gente ficou afastado, né? Por causa da pandemia. Ah, muita coisa que a gente queria, ó, botar a mão na massa, fazer acontecer e não sim, aconteceu. Mas a gente continua estudando, isso que é muito é, bom. A gente continua desenvolvendo as ideias, mesmo que no papel por enquanto. A gente pode aplicar também na nossa vida pessoal, né? Fazer uma composteira lógico. em casa. Aham. O, Tentar o que receber eu queria ofertas. falar, o que eu queria falar é que essa questão das tecnologias, né, que também fazem parte do projeto de extensão, não é só social, vai fazer a coleta, depois vai revender o que foi coletado e tudo mais, só essa questão social. Existe também a parte da tecnologia que tem a ver com a questão da parte de engenharia, né? Porque querendo ou não, a gente está num curso de engenharia, nós dois somos da engenharia química, né? E estamos num campus que só tem engenharia, então é importante trazer essa questão da tecnologia. E aí o projeto sempre é, impulsiona quem faz parte a pensar em tecnologias tanto para a questão do filamento, né, para impressora 3D, como que a gente pode produzir isso, que tipo de material que vai ser usado polipropileno, poliestireno, sei lá, qual que você acha que vai fazer, e aí acaba fazendo toda uma pesquisa em cima disso, então aí que entra a questão da engenharia e a questão também da química, né, com a mesma ideia com a questão do biogás, as pessoas pegaram toda a ideia, né, do que é o biogás, como é produzido, e depois montaram toda uma estrutura de coleta e não pode escapar. E então a gente sempre está estimulando a pensar mais no como a gente pode realmente colocar a mão na massa com o que a gente acha que está sendo uma problemática, né? Como que a gente pode melhorar aquilo, como a gente pode erradicar aquilo. A composteira também é a mesma coisa. Eu que entrei, né, inicialmente pro subprojeto da composteira, de implementar a composteira na faculdade. Muita gente pode pensar assim, mas isso não tem nada a ver, qual é a relação de uma coisa com a outra? Mas, como a gente disse anteriormente, né, se 50% do material que está lá que foi descartado de resíduo, então por que não pensar numa solução para isso, né? Então a compostagem vem como uma solução e uma composteira numa universidade é fundamental, porque o que é produzido ali de resíduo orgânico é gigantesco. E também não é simples assim, é só você fazer a coleta e depois colocar na composteira, né? Não é assim também, tem que pensar em toda a logística de como vai ser feito, como vai ser descartado e depois vai ser levado e vai colocar numa composteira que esteja funcional também, porque não tem como simplesmente descartar lá no canto, que está na universidade, no campus, e esperar que aconteça, né? Então tem que ser algo bem planejado, bem estruturado, e é por esse motivo que a gente acabou não começando, porque ano passado não deu mesmo para a gente colocar a mão na massa em relação a isso, mas com certeza a composteira é um projeto que vai sair do papel com relação a isso, é um projeto síntese, e assim que possível a gente já coloca em prática, e eu acredito que seja algo muito, muito essencial num campus de uma universidade, né? Acho que é isso que eu tenho para falar. E tem a do papel também, né? A questão da reciclagem, que a gente começou a fazer a reciclagem do papel e a gente teve que pensar numa forma, porque a gente não tem tudo, né? Como você disse, não temos todos os materiais que simplesmente a gente vai pegar todo o papel que foi descartado
e reciclar assim com uma facilidade enorme, né? Não vai acontecer isso. Então a gente teve que pensar muita coisa antes, como seria feito, qual o tamanho do papel que a gente ia ter que cortar e tudo mais, e onde que ia processar e onde que ia colocar. Então foi um trabalho assim bem difícil e também foi meio que no final de 2019, começo de 2020 e não deu para colocar em prática, mas o que eu queria dizer para encerrar, que eu já falei também muito, né? Tô parecendo um monólogo, é que a gente não está parado, né? O projeto Síntese não está parado durante essa quarentena. A gente continua com essa parte da pesquisa, né? Então vamos ver o que está sendo feito em outros lugares, o que tem de novo, o que alguém já implementou, o que a gente pode melhorar, ou o que a gente pode trazer também para o nosso campus, né? O que a gente consegue fazer aqui na situação da FAT. Então, Síntese não está parado, a gente está pesquisando, está estudando, está conhecendo mais coisas e pretende voltar com tudo assim que possível. É isso mesmo. A gente faz todas as iniciativas que, assim, às vezes até parece muito, né, para abraçar de uma vez, mas é muito legal participar de todas as coisas. A gente também faz campanhas, né, de coletas para ajudar nas Sim, nossas oficinas, mas também para colaborar com a campanha da prefeitura, quando é descarte de lixo eletrônico, por exemplo. sim, Aí a gente faz da FAT meio que tipo um ponto de coleta também, né? Tem outros lugares na cidade, mas os alunos, né, tipo, que é uma baita de uma galera, vai ter um lugar que sabe que pode deixar ali e vai ser levado e vai ser realmente descartado com de forma segurança adequada, né? correta, né? De forma correta. Exato. Aí a gente Não, isso participou é de eventos fundamental bacanas do lado de porque. cá. Deixa eu falar. Desculpa. Eu não sei se está travando. Está travando? Tá um pouquinho. Um pouquinho? Talvez seja a minha internet aqui. É. É, eu ia falar que essa questão de fazer a universidade, né, a FAT, como um ponto de coleta é muito importante porque a gente não tem tempo de ir onde essa coleta está sendo feita na cidade, né? Vamos dizer que seja no centro ou em um bairro mais afastado. Às vezes o aluno não tem tempo de ir porque ele passa a maioria do dia, do tempo do dia na universidade e aí não consegue descartar e acaba dando um fim que não é legal para aquilo, né? Então, fazer do campus um ponto de coleta é fundamental, porque daí a pessoa já sabe que vai para a aula para fazer outro tipo de coisa, trabalhar e tudo mais, e acaba levando e descartando lá mesmo e tem a certeza de que vai ser levado para um destino adequado, como você disse. É. A gente participou de eventos, né, como eu comentei, a gente participou da SEMEC, que é a Semana de Engenharia Química também, lá da FAT. Na primeira SEMEC foi a oficina de sabão, né, produção de sabão a partir de óleo vegetal usado. Sim, E a segunda, né, foi a da composteira, que a gente comentou. A gente participou também do Silo, né, que foi um evento lá na Serrinha, que, assim, eu particularmente, né, e Gustavo participamos, né, pois é. assim, mas a gente ouviu a experiência dos nossos colegas e, nossa, eles disseram que foi muito legal, que realmente acrescenta, porque é um evento que falava sobre tecnologia em ambiente rural. E foi, assim, muito diferente a visão, porque a gente está acostumado, às vezes, numa visão muito engenharia, de fábrica e tudo Sim, mais. A gente esquece que existe possibilidade de ter tecnologia em áreas rurais, em desenvolver não só tecnologia assim, engenhocas mesmo, né? Tipo, desenvolver protótipos. Não, sim. não só isso, mas também tem o lado humano, né? E esse evento foi muito legal mesmo. E a gente participa também anualmente, né? Quando dava, da UERJ Sem Muros, que, como o Gustavo comentou, Sim. né, é um momento de expandir a universidade para a sociedade, né, tirar dos muros da faculdade, como o próprio UERJ Sem Muros tem no nome. O nome já fala por si só, né? E, assim, para mim, a UERJ Sem Muros é fundamental porque é literalmente aquilo que eu disse no começo, de quebrar essa barreira que colocaram, que criaram, né?
entre a academia e a sociedade, a comunidade externa. Então, eu acho fundamental de participar, porque mostra o que está sendo feito ali dentro e também a gente conhece a comunidade, né? Porque, no caso, a gente é daqui de Resende mesmo, mas nem todo mundo que está lá na UERJ, está na FAT, é de Resende. Então você acaba tendo essa troca com a comunidade externa e às vezes a comunidade fala pra gente alguma coisa que pode estar acontecendo, né? A gente também não conhece toda a cidade, não conhece Resende inteira, não sabe de todos os problemas que existem. Então, às vezes, com esse tipo de evento, que é o UERJ Sem Muros, a comunidade conta, porque no meu bairro não tem coleta seletiva, ou no meu bairro tem essa problemática. E aí a gente, enquanto um projeto que é de uma universidade pública, pode pensar em alguma forma de ajudar esse bairro, esse grupo de pessoas e tudo mais, né? A sociedade mesmo em si. Então é muito importante essa troca e é isso que é a proposta do evento UERJ Sem Muros, né? E a proposta também do projeto em si de extensão e do síntese, obviamente. Como você tinha dito antes, o lance do foco agora para 2021 e seja lá quanto tempo a gente permanecer distante, a ideia é realmente investir assim, nosso tempo em pesquisa para já chegar bem estruturado para aplicar. E fora o foco da educação ambiental pelas redes sociais, a gente vai tentar trazer para vocês lives, conteúdo no Instagram, no Facebook, para vocês mudarem a mentalidade, né? Porque uma vez que eu entrei no projeto, mudou a minha perspectiva e realmente me fez abrir os olhos para uma causa tão importante, né? Porque a gente tem que pensar que se a gente não lidar com os resíduos hoje em dia, vai ficar para gerações futuras, Sim. né? Isso, a gente tem que lidar com o nosso problema enquanto a gente está vivo, né? Não deixar para outra pessoa resolver. É assim que eu Sim. penso. Não, e sem contar também que às vezes o problema a gente está criando o problema e a gente ainda vai pegar esse problema, né? Tem que pensar nisso também. Se a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa agora, né? Então por que não fazer? Eu acho que é essa questão, falta essa motivação, essa vontade de realmente pegar e colocar em prática toda essa questão do realmente está acontecendo, é algo real, né? Porque também ainda tem isso das pessoas acharem que não está acontecendo, não tem problema nenhum, é uma realidade completamente paralela. Então existe isso, né? A gente tem que assumir que é uma realidade, está acontecendo mesmo, é um problema que precisa ser solucionado e a gente pode fazer alguma coisa. Então, por que não fazer? Eu concordo com o que a Clarice falou aí. O mundo da sustentabilidade, o mundo do reuso e a mudança de hábitos é simplesmente incrível. Uma vez Verdade. realmente que você começa a expandir essas ideias, você fica... pelo menos para mim foi isso, né? A Mudou meu quantidade foco. de possibilidade, né? Porque não é uma coisa só que dá para fazer muita, muita, muita coisa. E sempre tem coisas novas, sempre dá para inovar também. Então eu acho que isso que dá uma sensação muito boa e, sei lá, eu gosto muito também, eu compartilho do mesmo sentimento que vocês. Então é isso. Eu acho que realmente abrangemos tudo o que queríamos falar hoje. E foi muito bom conversar com vocês, ter essa live. Ela vai ficar salva, então se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. E se você viu isso aqui e ficou interessado em contribuir com o projeto, em Sim, breve abriremos o processo seletivo, então fique de olho. E fazendo um leve merchanzinho da nossa caneca, que foi outra iniciativa nossa, né? Porque a gente percebeu verdade. que o pessoal tomava muito café na faculdade com copinho de plástico, aí tinha aquele mundaréu de copinho plástico, né? Aí a gente investiu em umas canequinhas super lindinhas, ó. Sim, E pro pessoal parar de utilizar tanto copinho plástico, né? ainda mais os descartáveis. É.
Mas, de Quero novo, muito agradecer obrigada a todos que também. compareceram. Isso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu e realmente reforçar, né, isso que a Fabiola falou. Se você tem alguma ideia, alguma vontade, ou até mesmo se ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa e quer conhecer mais, pode falar no Instagram com a gente, que a gente sempre responde. Fica de olho nas nossas redes, porque a gente vai abrir processo seletivo e também continuaremos com as lives. Então eu acho que vai ser bem legal esse mês de fevereiro, esse esquenta para a gente começar as aulas, que estão logo aí. E espero ver todo mundo pessoalmente mais uma vez, gente. Vai. Um beijo, boa noite. Só para lembrar que a próxima live é uma live sobre a parte da pré-incubação, de pessoas que participaram do projeto e estão lá, né, no processo da pré-incubação. E Isso. é isso. Um beijão a todos. Tchau, gente. Obrigado.